Algumas vezes, o destino nos coloca no altar para descobrirmos que o verdadeiro amor não estava ao nosso lado, mas observando silenciosamente do último banco da igreja. Quando uma jovem de coração puro é humilhada diante de 300 pessoas, quem imaginaria que o homem mais temido da cidade seria aquele que a salvaria da maior vergonha de sua vida? Antes de começarmos essa jornada emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos todos os dias. Deixe aqui nos comentários de que cidade você está assistindo. Vou adorar saber até onde essa história está chegando. E aproveita para deixar o like que nos ajuda muito a continuar sempre trazendo novas histórias. O vestido de noiva branco esvoaçava levemente com a brisa suave que entrava pelas portas abertas da Igreja Matriz de Limeira naquela tarde ensolarada. Valentina Cordeiro ajustou o véu pela 10ª vez nos últimos 5 minutos, sentindo as mãos tremerem enquanto segurava o buquê de rosas brancas que sua mãe havia escolhido com tanto carinho 3 meses atrás. Aos 19 anos, ela sempre havia sonhado com aquele momento. Filha do contador mais respeitado da cidade, Edson Cordeiro, e da doce professora aposentada Irene, Valentina crescera ouvindo histórias de amor verdadeiro que duravam para sempre. Trabalhava como secretária na empresa de equipamentos agrícolas da família Oliveira havia 2 anos, desde que terminara o ensino médio, e foi lá que conheceu Maurício, o filho mais novo do dono, 3 anos mais velho que ela. Durante 2 anos de namoro, ele a cortejara com promessas de uma vida perfeita juntos. Maurício era considerado o melhor partido de Limeira, jovem, bonito, formado em administração e herdeiro de um negócio próspero. Valentina economizara cada centavo de seu salário para realizar o casamento dos sonhos, trabalhando horas extras e recusando qualquer passeio que custasse dinheiro. A igreja estava lotada. 300 convidados ocupavam cada banco, sussurrando em expectativa. As famílias tradicionais de Limeira estavam todas ali, vestidas com suas melhores roupas, ansiosas para presenciar a união que uniria 2 das mais respeitadas famílias da cidade. As flores decoravam cada canto da nave, e o sol da tarde criava um jogo de luzes coloridas através dos vitrais antigos. Valentina respirou fundo, ajustando mais uma vez as mangas longas de renda do vestido que ela própria havia bordado durante as noites. Suas amigas de infância estavam posicionadas como madrinhas, todas sorridentes e emocionadas. Giovana Santos, sua melhor amiga desde os 5 anos de idade, estava na primeira posição, usando um vestido lilás que realçava seus olhos claros. O padre Sebastião, que conhecia Valentina desde pequena, sorriu carinhosamente para ela do altar. O órgão começou a tocar a marcha nupcial, e todos os convidados se levantaram em respeito. O coração de Valentina disparou de emoção enquanto ela dava o primeiro passo em direção ao altar, acompanhada por seu pai, que tentava disfarçar as lágrimas de orgulho. Porém, quando chegou ao altar e olhou para a frente, Maurício não estava lá. Um silêncio estranho tomou conta da igreja. Valentina olhou em volta, confusa, procurando pelo noivo. O padre Sebastião parecia igualmente desconcertado, olhando para os lados como se esperasse que Maurício aparecesse a qualquer momento de algum lugar. Foi então que ela viu o envelope branco sobre o altar, ao lado do missal. Seu nome estava escrito em uma caligrafia que ela conhecia muito bem. Com as mãos tremendo visivelmente, Valentina pegou o envelope e o abriu, sentindo o olhar de 300 pessoas fixo em seus movimentos. A carta era curta, mas cada palavra era como uma punhalada em seu coração. Valentina, perdoe-me, mas não posso me casar com você. Giovana está esperando um filho meu e preciso assumir minha responsabilidade. Saímos da cidade esta manhã. Espero que você encontre alguém que a mereça de verdade. Maurício. As palavras dançavam diante de seus olhos. Ela leu novamente, esperando que fosse algum pesadelo, mas as letras continuavam lá, formando a mesma frase devastadora. Giovana estava grávida de Maurício. Sua melhor amiga, que estava ali ao seu lado como madrinha, havia traído sua confiança da maneira mais cruel possível. Valentina olhou para Giovana, que havia empalidecido completamente, e agora desviava o olhar, incapaz de enfrentar os olhos da amiga que havia traído. O vestido lilás de madrinha
Pareceu de repente uma fantasia grotesca, uma mentira em tecido e rendas. O murmúrio começou baixo, mas foi crescendo conforme a notícia se espalhava pelos bancos. Algumas pessoas começaram a se levantar para ver melhor o que estava acontecendo. Valentina sentia as pernas fraquejarem enquanto tentava processar a magnitude da traição. Seu pai, Edson, que estava ao seu lado, percebeu que algo terrível havia acontecido. Ele leu a carta por sobre o ombro da filha e seu rosto se contorceu de raiva e dor. Dona Irene, que estava na primeira fileira, começou a chorar silenciosamente, cobrindo o rosto com as mãos. Foi nesse momento de humilhação total, quando Valentina sentia que o chão poderia se abrir e engoli-la, que ouviu passos firmes ecoando pela nave da igreja. Todos os olhares se voltaram para a origem do som. Do último banco da igreja, um homem se levantou. Alto, de ombros largos, usando um terno cinza escuro impecavelmente cortado, ele começou a caminhar em direção ao altar com uma elegância que fez todos se calarem instantaneamente. Seus cabelos escuros tinham fios grisalhos nas têmporas e seus olhos eram de um verde profundo que parecia enxergar através das pessoas. Era Antônio Bellacorte, o empresário mais rico e temido de toda a região. Aos 42 anos, ele controlava um império agroindustrial que se estendia por 3 estados. Proprietário da maior fazenda de café e cítricos do interior paulista, Antônio era conhecido por sua frieza nos negócios e por sua vida reclusa desde a morte da esposa italiana, Catarina, 10 anos antes. Ninguém esperava vê-lo na igreja naquele dia. Antônio raramente aparecia em eventos sociais, preferindo o isolamento de sua fazenda centenária nos arredores de Limeira. Sua presença ali era um mistério para todos, incluindo a própria Valentina, que mal o conhecia além de vista. Ele caminhou pelo corredor central com passos medidos, ignorando completamente os sussurros e olhares curiosos dos convidados. Sua expressão era séria, quase sombria, mas havia algo em seus olhos que Valentina não conseguia decifrar. Quando chegou ao altar, ele parou diante dela e estendeu o braço. "Posso acompanhá-la até a saída?" perguntou em voz baixa, mas firme o suficiente para que todos ouvissem. Sua voz carregava um leve sotaque italiano, herança dos pais que vieram da Toscana nos anos 1950. Valentina olhou para ele, ainda em choque, sem conseguir formar palavras. As lágrimas que havia tentado conter finalmente começaram a rolar por suas bochechas, borrando a maquiagem que havia aplicado com tanto cuidado pela manhã. Antônio percebeu sua hesitação e deu um passo mais próximo. "Não há necessidade de passar por mais constrangimento hoje", disse ele, desta vez em um tom mais suave, quase protetor. "Permita-me ajudá-la." Sem esperar uma resposta, ele gentilmente tomou o braço de Valentina e começou a guiá-la de volta pelo corredor central. O gesto foi tão natural e decidido que ela se deixou levar, ainda segurando o buquê de rosas que já não tinha mais significado algum. Os 300 convidados assistiram em silêncio absoluto, enquanto o homem mais poderoso da região escoltava a noiva abandonada para fora da igreja. O contraste entre a fragilidade dela no vestido branco e a força imponente dele no terno escuro criou uma imagem que ficaria gravada para sempre na memória de todos os presentes. Quando chegaram ao adro da igreja, Antônio parou e se virou para Valentina. Por um momento eles ficaram ali, sob o sol da tarde, sem dizer nada. Ela continuava chorando silenciosamente, e ele a observava com uma expressão que misturava compaixão e algo mais profundo, algo que ela não conseguia identificar. "Você tem algum lugar para onde ir?" perguntou ele, tirando um lenço de linho do bolso do paletó e oferecendo a ela. Valentina balançou a cabeça negativamente, enxugando os olhos com o lenço que cheirava a uma colônia masculina sofisticada. "Não posso voltar para casa assim", murmurou, a voz embargada. "Não agora. Todos vão ficar me perguntando, olhando para mim com pena." Antônio assentiu, compreendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Ele conhecia bem a sensação de ser observado, analisado, julgado por uma cidade inteira. "Minha fazenda fica a 15 quilômetros daqui", disse ele. "Você pode ficar lá pelo tempo que precisar para se recompor." A oferta era inesperada, quase surreal.
Valentina o olhou com surpresa, tentando entender por que aquele homem, que mal conhecia, estava se oferecendo para ajudá-la. Antônio Belaccorte tinha a reputação de ser implacável nos negócios e completamente antissocial. Nos 10 anos desde que enviuvara, ele praticamente desaparecera da vida social de Limeira. "Por que está fazendo isso?" perguntou ela, a voz ainda trêmula. Antônio olhou para longe por um momento, como se estivesse revisitando alguma memória dolorosa. Quando voltou a encará-la, seus olhos verdes estavam carregados de uma tristeza antiga. "Porque sei como é ter sua vida destruída em público", disse simplesmente. "E porque ninguém deveria passar por isso sozinho." Antes que Valentina pudesse responder, ele já estava abrindo a porta do carro. Um Mercedes preto estacionado ali perto. "Não precisa decidir agora", disse ele. "Mas a oferta está de pé." Valentina olhou para trás, para a igreja de onde ainda saíam os convidados confusos e comentando o que havia acontecido. Sua família estava na porta, discutindo em voz baixa com o padre Sebastião. Giovanna havia desaparecido completamente, provavelmente saindo pelos fundos para evitar o confronto. A humilhação queimava em seu peito como um ferro em brasa. Toda aquela gente que havia vindo para celebrar sua felicidade agora tinha uma história escandalosa para contar por anos. Ela seria lembrada para sempre como a moça que foi abandonada no altar, traída pela melhor amiga. "Aceito sua oferta", disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. "Pelo menos por hoje." Antônio assentiu e a ajudou a entrar no carro, tomando cuidado para que o vestido não ficasse preso na porta. Quando ele se sentou no banco do motorista e ligou o motor, Valentina percebeu que estava tomando uma decisão que mudaria completamente o curso de sua vida. Enquanto o Mercedes se afastava da igreja matriz, deixando para trás o caos e as fofocas, Valentina não fazia ideia de que aquele gesto de compaixão de Antônio Belaccorte era apenas o primeiro passo de uma história que revelaria segredos enterrados há décadas, envolveria traições familiares e culminaria na descoberta de uma verdade que mudaria para sempre a vida de ambos. O sol começava a se pôr no horizonte quando eles saíram da cidade em direção à fazenda. E Valentina sentiu pela primeira vez naquele dia terrível que talvez houvesse esperança de que sua vida pudesse recomeçar de alguma forma. O portão de ferro forjado se abriu lentamente, revelando uma longa alameda ladeada por árvores centenárias que formavam um túnel verde sobre a estrada de paralelepípedos. Valentina observou pela janela do Mercedes enquanto eles se aproximavam da sede da fazenda Bela Vista, a propriedade que pertencia à família Belaccorte há 3 gerações. A casa principal surgiu majestosa ao final da alameda, uma construção de estilo colonial brasileiro, com influências italianas que Antônio havia preservado exatamente como seus avós a projetaram nos anos 1920. As paredes cor de areia contrastavam com as telhas vermelhas e os detalhes em pedra que emolduravam as janelas e portas. Varandas com colunas de mármore se estendiam por toda a fachada frontal e jardins impecavelmente cuidados cercavam a construção. "É linda", murmurou Valentina, esquecendo por um momento da dor que carregava no peito. A fazenda irradiava uma paz que ela não sentia há muito tempo. Talvez nunca houvesse sentido. Antônio estacionou o carro em frente aos degraus de mármore que levavam à varanda principal. "Meus avós vieram da região da Toscana em 1922, explicou ele, desligando o motor. "Eles queriam recriar um pedaço da Itália aqui no Brasil, mas sem perder as tradições locais." Antes que pudessem sair do carro, a porta principal da casa se abriu e uma senhora de aproximadamente 60 anos apareceu no topo dos degraus. Baixa, robusta, com os cabelos grisalhos presos em um coque impecável, ela usava um vestido azul marinho e um avental bordado que obviamente era feito à mão. "Mamma mia, Signor Antônio!" exclamou ela em italiano misturado com português, descendo os degraus apressadamente. "Que surpresa, eu não sabia que o senhor voltaria hoje à tarde." "Dona Benedita, esta é Valentina", disse Antônio, ajudando a jovem a sair do carro. "Ela ficará conosco por uns dias." A governanta italiana olhou para Valentina no vestido de noiva amarrotado, e seus olhos se encheram de compaixão imediatamente. Sem fazer perguntas, ela se aproximou e estendeu os braços. "Poverina", murmurou, envolvendo Valentina em um abraço maternal.
Venha, Bambina, vamos cuidar de você. Valentina se deixou abraçar, sentindo uma calorosa acolhida que ela não esperava encontrar. Dona Benedita cheirava a manjericão e massa caseira, e havia algo em seu jeito protetor que fez Valentina se sentir segura pela primeira vez naquele dia. Prepare o quarto azul para nossa hóspede, disse Antônio para Dona Benedita. E talvez você possa emprestar algumas roupas para ela se trocar. Claro, senhor, e venha, cara minha, disse a governanta, tomando Valentina pelo braço. Vamos subir para você se trocar e depois faremos um cafezinho bem forte. Tudo se resolve melhor com um bom café. Valentina seguiu Dona Benedita pelas escadas de madeira que levavam ao segundo andar. O interior da casa era ainda mais impressionante que o exterior. Móveis antigos de madeira escura dividiam espaço com obras de arte que claramente haviam sido herdadas de família. As paredes eram decoradas com fotografias antigas da fazenda e retratos de família que contavam décadas de história. O quarto azul era espaçoso e aconchegante, com uma cama de ferro trabalhado coberta por uma colcha bordada à mão em tons de azul e branco. As janelas davam para os jardins dos fundos, onde Valentina podia ver pomares se estendendo até onde a vista alcançava. O cheiro de lavanda vinha de pequenos saquinhos perfumados, espalhados pelos móveis. Questo vestito deve essere muito pesado para você, disse Dona Benedita, ajudando Valentina a tirar o véu. Vou buscar algo mais confortável. Enquanto a governanta saía do quarto, Valentina se sentou na poltrona perto da janela e finalmente permitiu que as lágrimas fluíssem livremente. A realidade do que havia acontecido começava a se assentar. Maurício a havia abandonado no altar. Giovanna, sua melhor amiga desde a infância, havia traído sua confiança da maneira mais cruel possível. E agora, ela estava na casa de um homem que mal conhecia, dependendo da gentileza de estranhos. Dona Benedita voltou com um vestido simples de algodão azul claro e uma echarpe de lã. Era da senhora Catarina, disse ela suavemente. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em saber que está ajudando uma jovem em necessidade. Catarina era sua esposa? Perguntou Valentina, aceitando a roupa. O rosto de Dona Benedita se ensombreceu ligeiramente. Sim, uma mulher muito bela, mas... Ela hesitou, como se não soubesse se deveria continuar. Talvez seja melhor o Sr. Antônio contar essa história quando estiver pronto. Após se trocar, Valentina desceu para encontrar Antônio na biblioteca, um ambiente amplo com estantes que iam do chão ao teto, repletas de livros em português, italiano e inglês. Ele havia trocado o terno pelo vestuário mais casual de fazendeiro, calça jeans, camisa de linho branca e botas de couro. Sem a formalidade do traje social, ele parecia mais acessível, embora ainda mantivesse aquela aura de autoridade natural. Sente-se, disse ele, indicando uma poltrona de couro perto da lareira apagada. Dona Benedita está preparando um jantar leve. Imagino que você não tenha comido nada hoje. Valentina se deu conta de que ele estava certo. Havia ficado nervosa demais para comer qualquer coisa antes do casamento. Não tenho muita fome, admitiu, sentando-se na poltrona. Antônio serviu 2 copos de um vinho tinto que havia aberto e ofereceu um a ela. Meu avô sempre dizia que um bom Chianti resolve metade dos problemas da vida, disse com um meio sorriso que suavizou suas feições severas. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Valentina observava Antônio enquanto ele olhava pela janela para os jardins, notando as linhas de expressão ao redor de seus olhos e a forma como seus ombros carregavam um peso invisível. Por que você estava na igreja hoje? Perguntou ela finalmente. Você não conhece minha família, e todos sabem que você evita eventos sociais. Antônio tomou um gole do vinho antes de responder. Eu conhecia seu pai há muitos anos, disse ele lentamente. Edson cuidou da contabilidade da fazenda quando eu estava passando por um período difícil. Ele é um homem íntegro. Isso não explica por que você decidiu me ajudar. Ele se virou para encará-la e Valentina viu naqueles olhos verdes uma profundidade de dor que espelhou sua própria. Há 10 anos minha esposa Catarina morreu em um acidente de carro, disse ele, a voz baixa, mas controlada. Ela estava fugindo com outro homem.
Valentina engasgou com o vinho, não esperando uma revelação tão pessoal. Sinto muito, murmurou. A história se espalhou pela cidade como fogo em palha seca, continuou Antônio. Por meses eu não conseguia sair de casa sem sentir os olhares, os sussurros, a piedade das pessoas. Sei exatamente como é ter sua vida privada exposta para toda a cidade comentar. E por isso você se isolou. Por isso e por outras razões. Ele fez uma pausa, como se decidisse quanto deveria revelar. Quando a vi naquela igreja hoje, sendo humilhada daquela maneira, eu me vi há 10 anos. A diferença é que você é inocente. Bem, talvez eu tenha falhado como marido. Valentina estudou seu rosto tentando entender a dor que ele carregava. Você se culpa pela traição dela? Catarina era muito jovem quando nos casamos. Eu estava focado demais nos negócios. Deixei-a sozinha com muita frequência. Quando Leonardo nasceu, ele parou abruptamente, como se tivesse dito mais do que pretendia. Leonardo, meu filho. A voz dele ficou ainda mais baixa. Ele estava no carro com ela naquela noite. O silêncio que se seguiu foi carregado de dor. Valentina sentiu seu coração se apertar, ao perceber a magnitude da tragédia que Antônio havia enfrentado. Perder a esposa e o filho na mesma noite, ainda por cima de uma forma tão traumática, explicava por que ele se havia tornado tão recluso. Dona Benedita apareceu na porta da biblioteca, quebrando o momento tenso. Il pranzo é pronto, anunciou ela. Valentina precisa comer alguma coisa. O jantar foi servido na sala de jantar menor, uma mesa de carvalho que comportava 6 pessoas, decorada com flores frescas dos jardins. Dona Benedita havia preparado uma massa simples com molho de tomate caseiro, acompanhada de pão italiano e salada verde. A comida estava deliciosa, mas Valentina conseguiu comer apenas pequenas porções. Dona Benedita cuida de mim desde que eu era criança, explicou Antônio enquanto comiam. Ela veio da Itália com meus pais e sempre foi mais que uma funcionária. É praticamente da família. Questo ragazzo era terribile quando bambino, disse Dona Benedita, trazendo mais pão para a mesa, sempre subindo nas árvores, perseguindo os galinhos, dando trabalho para tutti noi. Ela exagera, disse Antônio, mas havia carinho em sua voz. Dona Benedita sempre foi minha maior defensora, mesmo quando eu não merecia. Valentina observou a interação entre os dois, notando como a presença da governanta italiana suavizava as maneiras sérias de Antônio. Era claro que ela havia sido uma figura maternal importante em sua vida, especialmente após a tragédia. Depois do jantar, eles voltaram à biblioteca. Fora, o sol havia se posto completamente e o som dos grilos preenchia o ar noturno. Antônio acendeu a lareira e as chamas criaram uma atmosfera acolhedora no ambiente. Posso fazer uma pergunta, disse Valentina, encorajada pelo vinho e pela conversa do jantar. Você nunca pensou em recomeçar? Em se casar novamente? Antônio atiçou o fogo com uma vara de ferro, evitando olhar para ela. Pensei, mas descobri que é difícil confiar novamente depois de uma traição. E além disso, as pessoas de Limeira ainda me veem como o viúvo trágico. Qualquer mulher que se interessasse por mim seria vista com suspeitas. E você se importa com o que as pessoas pensam? Mais do que deveria, aparentemente. Ele finalmente olhou para ela. E você? Já havia pensado em como seria sua vida depois do casamento? Valentina suspirou. Eu achava que sabia exatamente como seria. Maurício e eu tínhamos planos. Queríamos 3 filhos, uma casa nos arredores da cidade, talvez expandir o negócio da família. Era tudo muito previsível. E agora? Agora eu não sei de nada. As lágrimas voltaram aos seus olhos. Giovanna era minha melhor amiga. Crescemos juntas, dividíamos tudo. Como ela pôde fazer isso comigo? E Maurício? Eu pensei que ele me amava de verdade. Antônio se levantou e caminhou até a janela, olhando para a escuridão lá fora. Às vezes as pessoas que conhecemos há anos revelam lados de si mesmas que nunca imaginamos que existissem. A traição de Giovanna dói mais que a de Maurício, não é? Como você sabe. Porque quando Catarina me traiu, quem mais me machucou foi descobrir que meu melhor amigo, Alberto, sabia do caso há meses e nunca me disse nada. A traição dupla é sempre a mais cruel.
Valentina se levantou e se aproximou dele na janela. Você ainda mantém contato com esse amigo? Alberto se mudou para São Paulo logo após o enterro. Nunca mais nos falamos. Ele se virou para ela. Algumas feridas simplesmente não cicatrizam completamente. Eles ficaram ali, lado a lado na janela, dois corações feridos encontrando consolo na companhia um do outro. Valentina percebeu que, apesar da diferença de idade e das circunstâncias tão diferentes de suas vidas, havia algo que os conectava profundamente. Antônio, disse ela suavemente, obrigada por me ajudar hoje. Eu não sei o que teria feito se você não tivesse aparecido. Ele a olhou por um longo momento, e Valentina teve a sensação de que ele estava vendo algo nela que nem ela mesma conhecia. Todos merecem um recomeço, disse ele. Talvez seja a hora de ambos pararmos de viver no passado. Naquele momento, com o fogo crepitando na lareira e a lua cheia iluminando os jardins da fazenda, Valentina sentiu que sua vida havia tomado um rumo completamente inesperado. Ela não sabia ainda que aquela noite seria apenas o começo de uma jornada que revelaria segredos familiares guardados há décadas e que mudaria para sempre tanto sua vida quanto a de Antônio. Quando finalmente subiu para seu quarto, já tarde da noite, Valentina olhou pela janela para os pomares que se estendiam até o horizonte e sentiu pela primeira vez em anos que talvez o futuro pudesse reservar algo melhor do que ela havia imaginado. O canto dos bem-te-vis despertou Valentina na manhã seguinte. Um som muito diferente do trânsito urbano ao qual estava acostumada em sua casa na cidade. Ela abriu os olhos lentamente, confusa por alguns segundos, até se lembrar onde estava. A luz dourada do amanhecer entrava pelas janelas do quarto azul, criando padrões delicados nas paredes. Pela primeira vez desde que acordara, no dia anterior, para se arrumar para o casamento, Valentina se sentiu descansada. Havia dormido profundamente, sem os pesadelos que esperava ter após um dia tão traumático. Talvez fosse a tranquilidade da fazenda ou a gentileza com que havia sido recebida, mas ela se sentia estranhamente em paz. Levantou-se e caminhou até a janela, observando os jardins que se estendiam por hectares. Jardineiros já trabalhavam entre os canteiros, e ela podia ver Antônio à distância, caminhando entre as fileiras de laranjeiras, conversando com homens que pareciam ser seus capatazes. Mesmo de longe, sua postura irradiava autoridade e conhecimento sobre cada aspecto de sua propriedade. Uma batida suave na porta a fez se virar. "Entra", disse ela, e Dona Benedita apareceu carregando uma bandeja com café, frutas e pães frescos. "Buongiorno, Bambina, dormiu bem?" perguntou a governanta, colocando a bandeja em uma pequena mesa perto da janela. "Preparei um café da manhã especial para você." "Obrigada, Dona Benedita." "Dormi melhor do que esperava." Valentina se sentou à mesa, inalando o aroma rico do café recém-coado. "Vocês sempre acordam tão cedo?" "Na fazenda, o dia começa com o sol", explicou Dona Benedita, servindo o café em uma xícara de porcelana fina. "O senhor Antônio já está trabalhando há 2 horas. Ele diz que é a parte mais produtiva do dia." Valentina tomou um gole do café, que era incrivelmente saboroso, muito diferente do instantâneo que ela bebia em casa. "Há quanto tempo você trabalha aqui?" 45 anos, disse Dona Benedita com orgulho. "Vim da Itália quando era jovem para ajudar a mãe do Antônio, Dona Francesca. Era difícil para ela, sozinha com um bebê em um país novo." "Você praticamente criou Antônio?" "Sim, insieme com seus pais. Ele era um bambino adorável, sempre curioso, sempre fazendo perguntas." O rosto de Dona Benedita se iluminou com as memórias. "Quando Leonardo nasceu, eu estava tão feliz. Pensava que finalmente teria outro bambino para cuidar." A menção do filho falecido de Antônio trouxe uma sombra ao rosto da governanta. Valentina percebeu que toda a família ainda carregava a dor daquela perda. "Posso perguntar como era Leonardo?" Dona Benedita sorriu tristemente. "Belíssimo como o pai. 5 anos, cheio de energia. Adorava perseguir as galinhas no quintal e subir nas árvores. Sempre sorrindo." Ela secou uma lágrima que ameaçava cair. "O senhor Antônio mantém o quarto dele exatamente como era. Eu limpo lá toda semana, mas ele nunca entra mais."
Depois do café da manhã, Dona Benedita ofereceu-se para mostrar a Valentina o resto da casa. Elas percorreram os amplos corredores, cada um contando uma história diferente da família Bellacorte. Havia retratos dos avós de Antônio, fotografias da construção da fazenda e marcos de 3 gerações de tradição agrícola. Esta era a sala de música da senhora Catarina, disse Dona Benedita, abrindo a porta de um cômodo que havia permanecido fechado. Um piano de cauda dominava o centro da sala, coberto por um pano branco. Partituras ainda estavam espalhadas sobre a estante, como se a pianista tivesse saído apenas por alguns minutos. Ela tocava lindamente. Mozart, Chopin, música italiana clássica. Nas noites de festa, todos se reuniam aqui para ouvi-la tocar. Dona Benedita suspirou. Depois que ela partiu, o Sr. Antônio fechou esta sala. Não suporta ouvir música desde então. Valentina tocou delicadamente as teclas do piano, produzindo um som melancólico que ecoou pela sala silenciosa. Que tristeza deixar toda essa beleza trancada. Pois é, concordou Dona Benedita, mas o luto é uma coisa complicada. Cada pessoa lida com ele de sua maneira. Continuaram o passeio, e Dona Benedita mostrou a biblioteca onde haviam passado a noite anterior, o escritório de Antônio, e finalmente chegaram a uma porta no final do corredor do 2º andar que permanecia fechada. E aqui? Perguntou Valentina. Dona Benedita hesitou. É o quarto do Leonardo. O Sr. Antônio não gosta que as pessoas entrem lá. Posso apenas dar uma olhada rápida? Prometo que não vou mexer em nada. A governanta olhou em volta, como se verificasse se Antônio estava por perto, então abriu cuidadosamente a porta. O quarto era como uma cápsula do tempo. Brinquedos espalhados pelo chão, uma cama pequena com lençóis de carrinhos, desenhos nas paredes feitos por mãos infantis. Um ursinho de pelúcia estava sentado na cabeceira da cama, como se esperasse seu dono voltar. Meu Deus, murmurou Valentina, sentindo o coração se apertar. A dor de Antônio fazia ainda mais sentido agora. Como alguém poderia superar uma perda assim? Elas fecharam a porta silenciosamente e desceram para os jardins. Dona Benedita levou Valentina para conhecer a horta, onde cultivavam ervas aromáticas e vegetais orgânicos. Tudo o que comemos aqui vem da própria terra, explicou ela com orgulho. É a maneira italiana. Foi nos jardins que encontraram Antônio, que retornava de sua ronda matinal pela fazenda. Ele parecia genuinamente surpreso ao vê-las lá. Bom dia, disse ele, tirando o chapéu de palha. Espero que tenha dormido bem. Muito bem, obrigada, respondeu Valentina. Dona Benedita estava me mostrando a propriedade. É impressionante tudo o que vocês construíram aqui. 3 gerações de trabalho, disse ele com humildade. Meu avô começou com apenas 10 hectares. Hoje temos 400 hectares entre café, cítricos e pastagem. E você gerencia tudo sozinho? Tenho uma equipe excelente, disse Antônio. Acenou para os homens que trabalhavam na distância. Muitas famílias trabalham aqui há gerações. É mais que um negócio, é uma comunidade. Dona Benedita os deixou sozinhos inventando alguma desculpa sobre o almoço e Antônio ofereceu-se para continuar mostrando a fazenda para Valentina. Eles caminharam pelos pomares, onde as laranjeiras estavam carregadas de frutos maduros que enchiam o ar com sua fragrância doce. Você nasceu aqui? Perguntou Valentina enquanto caminhavam. Nasci, mas fui estudar em São Paulo quando tinha 18 anos. Administração de empresas e agronomia. Antônio apanhou uma laranja de um galho baixo e a ofereceu a ela. Voltei aos 25 para assumir a administração quando meu pai começou a ter problemas de saúde. E se casou logo depois. Aos 30. Conheci Catarina em uma festa na capital. Ela era pianista, filha de imigrantes italianos que vieram para São Paulo. Sua voz ficou distante. Era muito linda, muito talentosa. Todos pensavam que éramos o casal perfeito. Valentina descascou a laranja e provou um gomo. Era a fruta mais doce que já havia comido. O que aconteceu? Se não se importa em me contar. Antônio parou de caminhar e olhou para o horizonte. Catarina nunca se adaptou à vida rural. Ela sentia falta da cidade, dos concertos, da vida social. Eu estava sempre trabalhando, expandindo a fazenda, e ela ficava sozinha com Leonardo. Acho que se sentiu abandonada. E o homem com quem ela fugiu? Alberto Rossi, meu melhor amigo desde a universidade. A amargura na voz de Antônio
era palpável. Ele vinha frequentemente para cá, especialmente depois que Leonardo nasceu. Era praticamente da família. Valentina sentiu uma onda de indignação. Que cruel da parte dele. E dela também. Durante anos me culpei. Pensava que se eu tivesse sido um marido melhor, mais presente, nada disso teria acontecido. Antônio voltou a caminhar, as mãos nos bolsos. Só depois de muito tempo consegui aceitar que algumas pessoas simplesmente fazem escolhas que magoam os outros. Eles chegaram a uma pequena capela no topo de uma colina, uma construção simples, mas bonita, com paredes brancas e um sino antigo. Meus avós construíram isso quando chegaram, explicou Antônio. Queriam um lugar para agradecer pelas bênçãos e pedir proteção para a família. Vocês ainda usam a capela? Eu não mais. Mas alguns funcionários vêm aqui aos domingos para rezar. Ele abriu a porta pesada. Catarina e Leonardo estão enterrados no pequeno cemitério atrás da capela. Valentina entendeu que aquele era um local sagrado para Antônio e se sentiu honrada por ele compartilhar algo tão pessoal com ela. Eles ficaram alguns momentos em silêncio, no interior fresco da capela, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Valentina, disse Antônio finalmente, você não precisa ficar aqui por obrigação. Sei que tem sua vida na cidade, seus pais devem estar preocupados. Eu liguei para eles ontem à noite antes de dormir, disse ela. Expliquei onde estava e que precisava de um tempo para me recompor. Eles entenderam. E seu trabalho? Não sei se posso voltar para a empresa depois do que aconteceu. Trabalhar para a família de Maurício seria complicado. Antônio assentiu compreensivamente. Bom, você é bem-vinda aqui pelo tempo que precisar. Dona Benedita ficou encantada com você e, sinceramente, é agradável ter companhia. Caminhando de volta à casa, passaram pelos estábulos onde Antônio mantinha alguns cavalos. Você sabe montar? Perguntou ele. Nunca tentei, mas sempre tive vontade de aprender. Talvez possamos arranjar algumas aulas, se você ficar por aqui um pouco mais. A perspectiva de aprender algo novo, de ter um projeto, animou Valentina pela primeira vez em dias. Eu gostaria muito. Na hora do almoço, Dona Benedita havia preparado um risoto de camarão que estava divino. Durante a refeição, Antônio contou histórias da fazenda, dos funcionários que eram praticamente família, das tradições que mantinham vivas. Todo ano organizamos a festa da colheita, explicou ele. É uma tradição que começou com meus avós. Todas as famílias da região se reúnem aqui para celebrar a safra de café. Há música, dança, comida típica italiana e brasileira. Quando é a próxima festa? Perguntou Valentina. Em 6 semanas. Estava pensando em cancelar este ano, mas ele a olhou pensativamente. Talvez seja a hora de retomar algumas tradições. Naquela tarde, enquanto Antônio voltava ao trabalho, Valentina passou tempo com Dona Benedita na cozinha, aprendendo a fazer massa caseira. A governanta italiana era uma professora paciente, ensinando técnicas que haviam sido passadas de geração em geração. Sabe, Bambina, disse Dona Benedita enquanto amassavam o pão, faz muito tempo que não vejo o Sr. Antônio tão relaxado. Desde que você chegou, ele parece diferente. Como assim? Mais leve. Ele sorriu mais ontem e hoje do que nos últimos 2 anos. Dona Benedita deu uma piscadinha. Às vezes, Dio manda as pessoas certas na hora certa. Valentina corou ligeiramente. Nós apenas nos conhecemos. Além disso, eu mal saí de um relacionamento traumático. O cuore não entende de tempo, cara minha. Quando é para ser, é para ser. Naquela noite, após outro jantar delicioso, Valentina e Antônio caminharam pelos jardins iluminados pela lua cheia. O ar estava perfumado pelas flores noturnas, e o som dos grilos criava uma sinfonia natural. Obrigada por me permitir ficar, disse Valentina. Sei que não é fácil abrir sua casa para uma estranha. Você não é mais uma estranha, disse Antônio suavemente. E, sinceramente, sua presença aqui tem sido terapêutica. Eles pararam perto de uma fonte de pedra, onde carpas douradas nadavam tranquilamente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Valentina. Claro. Você já tentou ter uma relação séria com alguém depois de Catarina? Antônio hesitou antes de responder. Uma vez. Há 3 anos. Uma advogada de São Paulo que conheci numa conferência sobre agronegócios.
Ela era inteligente, independente, bem-sucedida. O que aconteceu? Ela queria que eu me mudasse para a cidade. Não conseguia entender por que eu escolheria viver aqui quando podia ter qualquer vida que quisesse em São Paulo. Ele riu amargamente. Para ela, a fazenda era apenas um negócio que podia ser gerenciado à distância. Mas para você, é muito mais que isso. É minha vida. É quem eu sou. Minha família construiu isso com sangue, suor e lágrimas. Não posso simplesmente abandonar tudo. Valentina entendeu perfeitamente. Havia algo na fazenda, na maneira como Antônio falava sobre ela, que mostrava que aquele lugar era parte integral de sua identidade. Qualquer mulher que quisesse um futuro com ele teria que aceitar isso. Quando finalmente se despediram para dormir, Valentina subiu para seu quarto com a mente fervilhando de pensamentos. Em apenas 2 dias, sua vida havia mudado completamente. O que começara como uma tragédia estava se transformando em algo inesperado. Olhando pela janela para os pomares banhados pela luz da lua, ela se perguntou se estaria começando a se apaixonar por Antônio ou se era apenas gratidão por sua gentileza. Uma coisa era certa: pela primeira vez em sua vida, ela estava descobrindo quem realmente poderia ser quando não estava tentando se encaixar nas expectativas de outros. Uma semana havia se passado desde que Valentina chegara à fazenda Bela Vista, e ela começava a se sentir verdadeiramente em casa. Suas manhãs começavam com o canto dos pássaros e o aroma do café especial que Dona Benedita preparava. Suas tardes eram preenchidas com passeios pela propriedade ao lado de Antônio, e suas noites terminavam com conversas profundas na biblioteca, onde eles compartilhavam histórias, sonhos e medos. Naquela manhã, Antônio havia prometido ensiná-la a montar, e Valentina estava animada e nervosa ao mesmo tempo. Ela usava roupas emprestadas de Catarina, calças de montaria e botas de couro que se ajustavam perfeitamente a ela, como se tivessem sido feitas sob medida. Comece conversando com ela, instruiu Antônio, apresentando Valentina a Estela, uma égua marrom clara com temperamento dócil. Os cavalos sentem nossa energia. Se você estiver tensa, ela ficará tensa também. Valentina estendeu a mão cautelosamente, deixando que Estela cheirasse antes de acariciar seu pescoço. Ela é linda, murmurou, sentindo a suavidade da pelagem sob seus dedos. Estela era a favorita de Catarina, disse Antônio, ajustando o equipamento de montaria. Depois do acidente, ela ficou deprimida por meses. Cavalos são animais muito sensíveis ao luto. E agora? Agora ela parece estar renascendo, assim como todos nós aqui na fazenda. Antônio olhou para Valentina com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Você tem um dom para trazer vida de volta às coisas. A primeira aula de equitação foi melhor do que Valentina esperava. Antônio era um instrutor paciente, guiando-a pelos princípios básicos de equilíbrio e controle. Suas mãos firmes a ajudavam a se posicionar corretamente na sela, e ela tentava ignorar a eletricidade que sentia toda vez que ele a tocava. Muito bem, disse ele quando ela conseguiu dar uma volta completa no picadeiro sem ajuda. Natural, como se tivesse nascido numa fazenda. Talvez eu devesse ter nascido, disse Valentina, admirando a vista das montanhas ao longe. Nunca imaginei que pudesse me sentir tão completa em um lugar. Eles estavam desmontando quando ouviram o som de um carro se aproximando pela alameda principal. Antônio franziu a testa. Ele não esperava visitas naquele dia. Um Mercedes prateado parou em frente à casa, e dele desceu uma mulher de aproximadamente 35 anos, impecavelmente vestida em um terno de linho bege. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque elegante e ela usava óculos de sol de marca que custavam mais que o salário mensal de Valentina. «Buongiorno, Antônio», chamou a mulher em italiano, caminhando em direção a eles com passos firmes e determinados. «Que surpresa encontrá-lo aqui!» Antônio enrijeceu visivelmente. «Isabela», disse ele, a voz cuidadosamente neutra. «Não esperava vê-la por aqui». Isabela Torretti era uma empresária italiana que havia se mudado para o Brasil 5 anos antes, estabelecendo parcerias comerciais com várias fazendas da região. Ela era conhecida por sua agressividade nos negócios e por seu interesse particular em propriedades rurais bem estabelecidas.
Vim discutir a proposta que enviei na semana passada, disse ela, finalmente notando Valentina. E quem é esta ragazza linda? Valentina Cordeiro, apresentou-se ela, estendendo a mão educadamente. Ah, sim. Ouvi falar da desaventura do seu casamento, disse Isabela, com um sorriso que não chegou aos olhos. Que pecado! Mas às vezes essas coisas acontecem per il meglio, não é vero? Valentina sentiu as bochechas queimarem. Como essa mulher soube do que acontecera em sua igreja e por que falava sobre isso com tanta desenvoltura? Isabela tem algumas propostas comerciais para discutir, disse Antônio rapidamente. Valentina, por que não vai ajudar Dona Benedita com o almoço? Nossos negócios não devem demorar. Embora quisesse ficar e descobrir mais sobre aquela mulher, Valentina assentiu e caminhou em direção à casa. Porém, não conseguiu resistir à tentação de ouvir parte da conversa por uma janela entreaberta da cozinha. Sua oferta é interessante, estava dizendo Antônio, mas a Bela Vista não está à venda, em nenhuma circunstância. Não estou falando de venda, caro Antônio. Estou falando de partnership. Minha empresa tem contatos em toda a Europa. Podemos exportar seus produtos diretamente para a Itália, multiplicar seus lucros por 5. E, em troca, apenas uma pequena participação na propriedade, digamos 40%. Você continuaria sendo o administrador principal, claro. Valentina viu Antônio sacudir a cabeça firmemente. Não tenho interesse em parceiros externos. A Bela Vista sempre foi e sempre será uma propriedade familiar. E onde está sua família, Antônio? A voz de Isabela ficou mais suave, quase íntima. Você está sozinho há 10 anos. Não acha que chegou a hora de pensar numa nova vida? Numa nova família? Houve uma pausa longa, e Valentina se aproximou mais da janela para tentar ouvir a resposta. Minha situação pessoal não é assunto para discussões de negócios, disse Antônio friamente. Mas of course que é. Isabela riu. Você é um homem ainda jovem, bem-sucedido, atraente. Qualquer mulher seria fortunata por ter um futuro ao seu lado. Uma mulher que entendesse de negócios, que pudesse ajudá-lo a expandir seu império. Isabela, acho melhor você ir embora. Pense na minha proposta, disse ela, a voz voltando ao tom profissional. E se mudar de ideia sobre outras coisas, você sabe como me encontrar. Valentina se afastou da janela quando ouviu os passos se aproximando da casa. Alguns minutos depois, o Mercedes prateado desapareceu pela alameda, deixando uma nuvem de poeira em seu rastro. Que mulher desagradável, comentou Dona Benedita, que havia presenciado parte da conversa da varanda dos fundos. Ela volta aqui de 3 em 3 meses com essas propostas ridículas. Você a conhece há muito tempo? Perguntou Valentina. Ela apareceu logo depois que a senhora Catarina morreu. No início, fingia interesse apenas nos negócios, mas qualquer cego pode ver que ela quer muito più que isso. Antônio entrou na cozinha parecendo irritado. Desculpe por isso, disse ele. E Isabela pode ser muito persistente. Ela sempre faz propostas para comprar parte da fazenda? Perguntou Valentina, tentando soar casual. Regularmente. E sempre aumentando os números, como se dinheiro fosse a única coisa que me importa. Antônio se serviu de um copo de água. Há pessoas que não conseguem entender que algumas coisas simplesmente não estão à venda. Naquele tarde, enquanto Antônio tinha uma reunião com seus capatazes, Valentina decidiu explorar a biblioteca mais a fundo. Ela sempre foi apaixonada por livros e havia notado alguns volumes interessantes sobre a história da região e da imigração italiana. Foi assim que descobriu, escondido entre 2 livros de agricultura, um diário encadernado em couro marrom. As páginas amareladas indicavam que era antigo, e quando o abriu, reconheceu imediatamente a caligrafia feminina e delicada. Era o diário de Catarina. Valentina hesitou. Seria correto ler algo tão pessoal, mas sua curiosidade venceu, e ela começou a folhear as páginas procurando entender melhor a mulher que havia sido esposa de Antônio. As primeiras entradas eram de uma jovem apaixonada, descrevendo seu casamento e mudança para a fazenda com entusiasmo e esperança. Antônio é tudo que sempre sonhei em um marido, escrevia ela, gentil, inteligente e com uma paixão por esta terra que é quase poética. Mas, conforme as páginas avançavam, o tom mudava.
Catarina começava a se queixar da solidão, da falta de atividade cultural, da sensação de isolamento. Às vezes sinto que Antônio ama mais esta fazenda do que ama a mim. Escrevera ela 2 anos após o casamento. Foram as últimas entradas que chocaram Valentina. Escritas apenas semanas antes do acidente, as palavras de Catarina revelavam uma mulher desesperada e confusa. Alberto confessou que sempre me amou. Diz que Antônio não me merece, que um homem de verdade nunca deixaria sua esposa tão só. Sei que é errado, mas quando ele me olha, sinto-me viva novamente. Não sei mais o que é certo ou errado. E depois, na entrada final. Vou partir com Alberto na próxima semana. Não consigo mais viver esta vida. Levarei Leonardo comigo. Ele precisa de uma mãe que seja feliz. Talvez um dia Antônio possa perdoar-me e entender que fiz isso por amor, não por ódio. Valentina fechou o diário com mãos trêmulas. A traição de Catarina havia sido motivada por solidão e pela manipulação de Alberto, não por maldade. Mas o resultado havia sido o mesmo: a destruição de uma família e a morte de uma criança inocente. Encontrou algo interessante? Valentina se virou sobressaltada. Antônio estava na porta da biblioteca, observando-a com uma expressão indecifrável. Eu sinto muito, gaguejou ela. Não deveria ter lido. Encontrei por acaso e... O diário de Catarina. Não era uma pergunta. Antônio entrou na biblioteca e fechou a porta atrás de si. Eu sabia que ela o mantinha, mas nunca tive coragem de procurá-lo depois do acidente. Antônio, ela... Conte-me o que leu. Valentina hesitou, mas acabou relatando as entradas que havia encontrado, tentando ser delicada, mas honesta. Antônio ouviu em silêncio, seu rosto expressando uma mistura de dor e alívio. Então ela realmente ia deixar-me, disse ele finalmente. Durante todos esses anos, uma parte de mim se perguntou se o acidente havia acontecido enquanto ela tentava voltar para casa. Ela estava confusa, disse Valentina suavemente, e Alberto claramente aproveitou-se de sua vulnerabilidade. Não consegui ser o marido que ela precisava, disse Antônio, sentando-se pesadamente na poltrona perto da lareira. Estava tão focado em expandir a fazenda, em provar que podia ser melhor que meu pai, que deixei minha esposa se sentir abandonada. Valentina se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Você não pode se culpar pelas escolhas que ela fez. E pelo que li, ela ainda te amava, mesmo estando confusa. Antônio cobriu a mão de Valentina com a sua. Obrigado por me contar. Sei que não foi fácil. Às vezes a verdade é dolorosa, mas é melhor que viver com dúvidas. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso das revelações pairando entre eles. Finalmente, Antônio se levantou e caminhou até a janela. Valentina, disse ele sem se virar, você está pensando em voltar para a cidade em breve? Por que pergunta? Porque estou começando a me acostumar com sua presença aqui. E isso me assusta. Valentina sentiu o coração acelerar. Por que te assusta? Antônio se virou para encará-la. Porque não sei se estou pronto para me apaixonar novamente. E porque você merece alguém melhor que um viúvo assombrado por fantasmas. E se eu não quiser alguém melhor? Disse ela suavemente. E se eu quiser exatamente você? A tensão entre eles era palpável. Antônio deu alguns passos em direção a ela, parando quando estava perto o suficiente para ela sentir o calor de seu corpo. Valentina, não diga nada, murmurou ela levantando-se da poltrona. Apenas me beije. Antônio a tomou em seus braços, sem mais hesitação. O beijo foi suave no início, quase hesitante, como se ele estivesse se permitindo sentir algo que havia negado a si mesmo por 10 anos. Depois se aprofundou, carregado de todo o desejo e emoção que haviam construído durante aquela semana. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Isso muda tudo, murmurou Antônio, as mãos ainda em seu rosto. Eu sei, respondeu Valentina, e não me importo. Naquele momento, com o sol poente colorindo a biblioteca de dourado, nenhum dos dois imaginava que suas vidas estavam prestes a se complicar ainda mais. Que Isabela Torretti não desistiria facilmente de seus planos. Que o passado guardava segredos que mudariam tudo o que acreditavam saber sobre suas famílias e que decisões difíceis estavam se aproximando rapidamente. Por ora,
Eles apenas se abraçaram, permitindo-se sentir a conexão que havia crescido entre eles, sem saber que sua felicidade seria testada muito em breve. 2 semanas haviam se passado desde o beijo na biblioteca, e a atmosfera na fazenda Bela Vista havia mudado completamente. Valentina e Antônio não conseguiam mais fingir que eram apenas amigos, embora nenhum dos dois tivesse coragem de definir exatamente o que estavam vivendo. Seus dias eram preenchidos por olhares significativos, toques casuais que duravam mais do que necessário, e conversas que fluíam até altas horas da madrugada. Naquela manhã, Valentina acordou com uma animação especial. Antônio havia prometido levá-la para conhecer a parte mais antiga da fazenda, onde ficavam as ruínas da primeira casa construída por seus avós. Ela se vestiu com um vestido simples de algodão azul, um dos que Dona Benedita havia costurado especialmente para ela, e desceu para tomar café. «Buongiorno, bambina», cumprimentou Dona Benedita alegremente. «O senhor Antônio já foi adiantar o trabalho para ter o dia livre com você». «Ele não precisa fazer isso», disse Valentina, sentindo-se ligeiramente culpada. «Não quero que ele negligencie a fazenda por minha causa. Cara Mia, faz 10 anos que não vejo ele tão feliz. Deixe o homem curtir la vita um pouco». Dona Benedita colocou na mesa uma cesta de pães quentinhos. Além do mais, a fazenda está indo melhor do que nunca. Quando o coração está contente, tudo funciona melhor. Antônio chegou na hora marcada, montado em um cavalo preto chamado Thunder, e trazendo Estela preparada para Valentina. Nas últimas semanas, ela havia se tornado uma cavaleira competente, e agora montava com confiança. «Pronta para uma aventura?» perguntou ele, os olhos verdes brilhando com entusiasmo. «Sempre», respondeu ela, subindo na sela com graciosidade. Eles cavalgaram pelos caminhos menos utilizados da propriedade, passando por bosques onde a luz do sol criava padrões dourados entre as folhas. Antônio contou histórias de sua infância, dos lugares secretos onde costumava brincar, das aventuras que vivera naquelas terras. «Ali ficava meu forte», disse ele, apontando para uma clareira onde ainda se podiam ver os restos de uma construção improvisada. «Passei um verão inteiro construindo aquilo com a ajuda dos filhos dos funcionários. Você teve uma infância feliz aqui. A mais feliz que se pode imaginar. Liberdade total, natureza por todos os lados e a sensação de que o mundo inteiro me pertencia». Ele olhou para ela com uma expressão pensativa. «Sempre quis que Leonardo tivesse a mesma infância». Chegaram finalmente às ruínas da casa original dos Bellacorte. Era uma construção simples, de pedra e madeira, com paredes grossas que resistiram ao tempo. Algumas partes do teto haviam desabado, mas a estrutura principal ainda estava de pé. «Minha bisavó Benedita viveu aqui por 40 anos», explicou Antônio, ajudando Valentina a desmontar. Ela recusava-se a sair, mesmo depois que a casa nova ficou pronta. Dizia que esta casa tinha alma. «Benedita? Como a Dona Benedita?» «Exato. Dona Benedita foi nomeada em homenagem à minha bisavó. Existe uma tradição na família. Sempre há uma Benedita cuidando dos Bellacorte». Eles exploraram as ruínas, com Antônio narrando a história de cada cômodo. Foi na antiga sala que Valentina encontrou algo interessante. Uma pequena caixa de madeira enterrada sob alguns escombros. «O que será?» murmurou ela, limpando a poeira da caixa. Antônio a ajudou a abri-la. Dentro havia algumas cartas amareladas e uma fotografia antiga. A foto mostrava uma jovem mulher muito parecida com Dona Benedita, ao lado de um homem robusto. «Devem ser cartas da minha bisavó», disse Antônio, pegando uma das cartas cuidadosamente. Mas quando começou a ler, seu rosto se contorceu de confusão. «Isto é estranho», murmurou. «Esta carta é de alguém chamado Edson». Valentina sentiu o coração parar. «Edson?» «Sim. E é dirigida à minha querida irmã Benedita». Antônio olhou para ela. «Conhece algum Edson?» «Meu pai se chama Edson», disse Valentina, a voz quase sumindo. «Edson Cordeiro». Eles se entreolharam em silêncio, chocado. Antônio continuou lendo a carta, sua expressão ficando cada vez mais confusa. «A carta é de 1980, disse ele lentamente. E o homem escreve sobre ter se mudado para Limeira para trabalhar como contador. Diz que está noivo de uma professora chamada Irene
e que espera que a irmã possa conhecê-la em breve. Valentina sentiu as pernas fraquejarem. Dona Benedita. Seria minha tia-avó? Parece que sim. Antônio pegou outra carta, esta mais recente. Aqui há uma de 1985, onde ele conta sobre o nascimento da filha, uma menina que chamaram de Valentina. O mundo pareceu parar ao redor de Valentina. Durante toda a sua vida, ela havia pensado que seu pai era filho único. Ele nunca mencionara ter uma irmã, muito menos uma irmã que trabalhava na fazenda Bela Vista. Precisamos conversar com Dona Benedita, disse Antônio, guardando as cartas cuidadosamente na caixa. A cavalgada de volta à casa foi feita em silêncio, ambos processando a descoberta incrível que haviam feito. Quando chegaram, encontraram Dona Benedita cuidando das galinhas no quintal dos fundos. Dona Benedita, chamou Antônio, ainda montado no cavalo. Precisa ver uma coisa. A governanta levantou os olhos e, ao ver a caixa nas mãos de Antônio, empalideceu completamente. Madonna mia, murmurou em italiano. Onde encontraram isso? Nas ruínas da casa antiga, disse Valentina, desmontando. Dona Benedita, meu pai é Edson Cordeiro. Você é minha tia-avó? As lágrimas começaram a correr pelo rosto da governanta italiana. Benedetto Signore, sussurrou. Meu irmãozinho, como ele está? Como está minha Irene? Estão bem, disse Valentina emocionada. Mas por que vocês nunca se falaram? Por que papai nunca me contou que tinha uma irmã? Dona Benedita as conduziu para a cozinha, onde se sentaram à mesa grande de madeira. Com mãos trêmulas, ela serviu café para todos antes de começar sua história. Edson e eu nos separamos quando ele tinha 17 anos, começou ela, a voz embargada. Nossos pais morreram numa epidemia de febre amarela e fomos enviados para famílias diferentes. Eu fui morar com parentes distantes que trabalhavam aqui na fazenda, e ele foi para um orfanato em São Paulo. Mas vocês se reencontraram quando ele se mudou para Limeira, disse Antônio. Sim, mas... Dona Benedita hesitou. Houve uma briga terrível. Edson queria que eu saísse da fazenda e fosse morar com ele e Irene na cidade. Não conseguia entender por que eu escolhia continuar trabalhando para os Bela Corte em vez de formar minha própria família. E você por que ficou? Perguntou Valentina suavemente. Porque esta família me acolheu quando eu não tinha nada. Os pais do Antônio me trataram como filha, me deram educação, um lar, um futuro. Eu não podia simplesmente partir. As lágrimas fluíam livremente pelo rosto dela, mas Edson viu isso como traição. Disse que eu escolhera estranhos no lugar da própria família. E vocês nunca mais se falaram? Tentei algumas vezes ao longo dos anos. Mandei cartas, mas ele nunca respondeu. Com o tempo, desisti. Dona Benedita olhou para Valentina com ternura. Mas agora entendo por que me senti tão conectada com você desde o primeiro momento. O sangue chama o sangue, Bambina. A revelação mudou completamente a dinâmica das relações na fazenda. Valentina não era mais apenas uma hóspede temporária. Ela era família. Dona Benedita insistiu em contar todas as histórias da infância que Edson nunca havia compartilhado com a filha, e Antônio observava tudo com uma mistura de fascínio e preocupação. Naquela tarde, enquanto Dona Benedita preparava o jantar cantarolando canções italianas que havia aprendido com Valentina criança, Antônio a puxou para um canto. Isso muda muita coisa, disse ele, a voz baixa. Como assim? Você sempre pertenceu a este lugar, Valentina. Tem raízes aqui que datam de gerações. E agora que Dona Benedita sabe quem você é... Ele suspirou. Ela nunca mais vai querer que você vá embora. E você? Quer que eu vá embora? Antônio a puxou para seus braços. Eu quero que você fique para sempre. Mas tenho medo de estar sendo egoísta. Você é jovem. Tem a vida toda pela frente. Merece mais que ficar presa numa fazenda com um homem que carrega tantas cicatrizes. Pare de decidir o que é melhor para mim, disse Valentina firmemente. Eu sei o que quero, Antônio. Quero ficar aqui, com você, com Dona Benedita, construindo algo novo. Ele a beijou então, um beijo cheio de promessas e esperança. Mas seus momentos de intimidade foram interrompidos pelo som de um carro se aproximando. Quem será agora? Murmurou Antônio, olhando pela janela. Para surpresa de ambos,
Quem desceu do carro foi Maurício Oliveira, o ex-noivo de Valentina. Ele parecia ter emagrecido e suas roupas estavam amarrotadas como se tivesse viajado por horas para chegar ali. "Valentina!" gritou ele ao vê-la na varanda. "Precisamos conversar." "O que faz aqui, Maurício?" perguntou ela, sentindo Antônio se tensar ao seu lado. "Vim buscar você." Descobri a verdade sobre Giovanna, sobre toda a mentira que ela criou. Maurício subiu os degraus da varanda, ignorando completamente Antônio. "Ela inventou a gravidez, Valentina. Não estava grávida quando fugimos juntos." "Como assim?" "Ela falsificou os exames. Tudo foi uma mentira para me afastar de você." Maurício tentou pegar as mãos de Valentina, mas ela recuou. "Quando descobri a verdade, terminei tudo com ela imediatamente. Estive procurando você por semanas." Antônio deu um passo à frente, colocando-se protetuamente ao lado de Valentina. "Ela está bem aqui. Se ela quisesse falar com você, teria entrado em contato." "E você quem é?" perguntou Maurício, finalmente notando o homem mais velho. "Antônio Bellacorte, proprietário desta fazenda." O rosto de Maurício se contraiu ao reconhecer o nome. Todo mundo em Limeira conhecia a história de Antônio Bellacorte. "Entendo", disse ele, o tom se tornando mais agressivo. O ricaço solitário resolveu se aproveitar de uma mulher vulnerável. "Maurício!" exclamou Valentina, indignada. "É isso mesmo, não é?" continuou Maurício. "Você se aproveitou do meu abandono para seduzir minha noiva." Antônio manteve a calma, mas Valentina podia ver a raiva controlada em seus olhos. "Sua ex-noiva está aqui por escolha própria", disse ele friamente. "E está livre para partir quando quiser." "Valentina, você não pode estar pensando seriamente em ficar com ele", disse Maurício desesperado. "Ele é 20 anos mais velho que você. Você vai desperdiçar sua juventude com um homem acabado?" "O único homem acabado aqui é você", retrucou Valentina, sentindo uma raiva que não sabia que possuía. "Você me humilhou da pior forma possível, Maurício. Me abandonou no altar na frente de toda a cidade. E agora quer que eu simplesmente esqueça tudo isso? Foi um erro. Giovanna me manipulou, me fez acreditar que estava grávida. Eu estava confuso, desesperado. E isso justifica tudo? Justifica me deixar descobrindo através de uma carta no altar?" Maurício percebeu que estava perdendo terreno. "Tudo bem, errei feio, mas podemos recomeçar, Valentina. Eu te amo de verdade." "Não", disse ela firmemente. "Não me ama, Maurício. Se me amasse, teria conversado comigo sobre a situação em vez de fugir. Se me amasse, teria me respeitado." "E ele te respeita?" Maurício gesticulou para Antônio. "Um homem que perde a esposa e o filho num acidente suspeito?" A atmosfera na varanda ficou gelada. Antônio deu um passo em direção a Maurício, o rosto perigosamente calmo. "Retire isso que disse", falou ele, a voz baixa, mas carregada de ameaça. "É verdade que sua esposa estava fugindo com outro homem quando morreu?" insistiu Maurício, agora claramente tentando provocar uma reação. "É verdade que há rumores de que você..." Maurício não conseguiu terminar a frase. Antônio o pegou pela camisa e o empurrou contra uma das colunas da varanda com uma força surpreendente. "Nunca mais repita essas calúnias na minha presença", disse Antônio, a voz perigosamente baixa. "E nunca mais ponha os pés na minha propriedade." Valentina se interpôs entre os dois homens. "Chega!" gritou ela. "Maurício, vá embora! Agora!" "Valentina, vai embora!" ela gritou, com uma força que fez Maurício recuar. "Você perdeu qualquer direito de opinar sobre minha vida no momento em que me abandonou naquele altar." Maurício olhou de Valentina para Antônio, percebendo finalmente que havia perdido qualquer chance de reconquistar sua ex-noiva. "Você vai se arrepender", disse ele descendo os degraus. "Quando descobrir quem ele realmente é, vai se arrepender." Ele entrou no carro e partiu, levantando uma nuvem de poeira. Valentina e Antônio ficaram na varanda, ainda processando o confronto. "Sinto muito que ele tenha dito aquilo", disse Valentina, tocando o braço de Antônio. "Não são a primeira vez que ouço insinuações do tipo", disse Antônio, mas ela podia ver que as palavras o haviam afetado. "Há sempre pessoas dispostas a criar teorias conspiratórias sobre tragédias. Você não precisa se justificar para mim. Sei que não, mas quero que saiba que nunca faria mal a Catarina ou Leonardo, mesmo descobrindo sobre a traição.
Ele a puxou para seus braços. E quero que saiba que o que sinto por você não tem nada a ver com solidão ou carência. É real, Valentina. Mais real que qualquer coisa que já senti. Ela o beijou então, derramando todo o seu amor e confiança naquele beijo. Não sabia ainda que os problemas estavam apenas começando, que Isabela Torretti havia visto toda a cena do confronto da estrada e que Maurício não desistiria tão facilmente de suas insinuações maliciosas. Por ora, ela apenas se abraçou ao homem que amava, sentindo que, independentemente dos obstáculos que viriam, eles enfrentariam tudo juntos. 3 dias se passaram desde a visita inesperada de Maurício, e a rotina pacífica da fazenda havia retornado ao normal. Valentina acordou naquela manhã com uma sensação estranha, como se algo importante estivesse prestes a acontecer. Ela se vestiu rapidamente e desceu para tomar café com Dona Benedita, como havia se tornado seu hábito. «Bom dia, minha cara nipotina», disse Dona Benedita, usando o termo italiano para a neta que havia adotado desde a descoberta de seu parentesco. «O carteiro trouxe uma correspondência para você». Valentina pegou o envelope com curiosidade. Era oficial, com o timbre da Universidade de São Paulo. Ela o abriu com mãos ligeiramente trêmulas e leu a carta 2 vezes antes de conseguir processar completamente seu conteúdo. «Mamma mia! Que aconteceu, Bambina? Você ficou branca como um lençol». «É uma bolsa de estudos integral», disse Valentina em voz baixa, ainda olhando para o papel. «Para o curso de administração rural na USP, duração de 4 anos. Dona Benedita arregalou os olhos. «E como eles souberam de você?» Valentina procurou na documentação até encontrar uma carta menor anexada. «Alguém me indicou como candidata. Foi assinada pela universidade, mas não diz quem fez a indicação. Antônio escolheu exatamente aquele momento para entrar na cozinha, voltando de sua ronda matinal pelos cafezais. Ele notou imediatamente a tensão no ar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, olhando alternadamente para Valentina e Dona Benedita. Valentina lhe mostrou a carta, observando sua expressão mudar conforme ele lia. É uma oportunidade incrível, disse ele finalmente, mas sua voz carecia de entusiasmo. Uma oportunidade que chegou em momento muito suspeito, observou Dona Benedita com sua perspicácia habitual. Logo depois que aquele ex-namorado apareceu aqui fazendo cine. Você acha que foi Maurício quem me indicou? Perguntou Valentina confusa. Ou alguém que quer que você saia daqui, disse Antônio pensativamente. Administração rural é um curso muito específico. Alguém que conhece seus interesses e sua situação atual. Valentina releu a carta mais uma vez. Tenho 5 dias para aceitar a vaga. As aulas começam em 3 semanas. E o que você quer fazer? Perguntou Antônio, embora ela pudesse ver em seus olhos que ele temia a resposta. Eu... não sei. É uma oportunidade que nunca imaginei ter. Uma formação universitária completa, sem custos. Mas, instigou Dona Benedita, mas significaria deixar vocês, deixar a fazenda, deixar tudo isso. Ela gesticulou ao redor, indicando não apenas a casa, mas toda a vida que havia começado a construir ali. Antônio se aproximou e tomou suas mãos. Valentina, você não pode tomar uma decisão dessas baseada em nós. Esta é sua vida, seu futuro. Se esta oportunidade é importante para você, deve aproveitá-la. Mesmo que isso signifique nos separarmos, São Paulo não fica na China, disse ele, tentando sorrir. Podemos nos visitar, e você voltaria nos fins de semana, nas férias. Mas Valentina podia ver em seus olhos que ele estava sofrendo com a perspectiva de sua partida. Ela conhecia Antônio bem o suficiente agora para saber que ele estava se sacrificando por ela, mais uma vez colocando as necessidades dela antes das próprias. Preciso de tempo para pensar, disse ela. Naquela tarde, enquanto caminhava sozinha pelos pomares, tentando clarear os pensamentos, Valentina avistou um carro conhecido subindo a Alameda. Era o Mercedes prateado de Isabela Torretti. Com curiosidade, ela se escondeu atrás de uma fileira de laranjeiras para observar. Isabela desceu do carro vestindo um conjunto elegante de linho branco e caminhou determinadamente em direção à casa. Ao contrário das outras vezes, ela não pediu permissão. Simplesmente entrou como se fosse dona do lugar.
Valentina se aproximou silenciosamente da casa, utilizando a entrada lateral que levava à despensa adjacente à cozinha. De lá, podia ouvir claramente a conversa que acontecia na sala principal. Mas então foi você quem organizou a bolsa de estudos, estava dizendo Antônio, o tom acusador. Claro que fui eu, caro Antônio, respondeu Isabela com desenvoltura. Aquela ragazza é jovem demais para desperdiçar sua vida numa fazenda. Ela merece estudar, ver o mundo, ter uma carreira própria. Isso não é sua decisão. Não? E você acha que está agindo eticamente ao mantê-la aqui? Uma jovem de 19 anos, sem família, sem recursos? A voz de Isabela ficou mais suave, quase sedutora. Você está se aproveitando de sua vulnerabilidade, Antônio. No fundo, você sabe disso. Houve uma pausa longa. Por que fez isso? Perguntou Antônio, finalmente. Porque me importo com você, e porque sei que você nunca vai conseguir seguir em frente enquanto estiver vivendo uma fantasia. Uma fantasia? Sim, uma fantasia de que pode ser feliz com uma criança que mal sabe o que quer da vida. Uma fantasia de que pode substituir a família que perdeu. A voz de Isabela se tornou mais íntima. Você precisa de uma mulher de verdade, Antônio. Alguém da sua idade, com experiência, que entenda suas necessidades. E você acredita ser essa mulher? Eu sei que sou. Temos tanto em comum, Antônio. Ambos somos viúvos. Ambos entendemos de negócios. Ambos sabemos o que é carregar cicatrizes do passado. Juntos poderíamos construir um império. Valentina sentiu seu coração se apertar. As palavras de Isabela carregavam uma lógica cruel que ela não podia negar. Realmente havia uma grande diferença de idade entre ela e Antônio. Realmente ela era inexperiente e dependente. E se ela não aceitar a bolsa? Perguntou Antônio. Ela vai aceitar. Mulheres inteligentes sempre escolhem o futuro em vez do passado. Isabela fez uma pausa. E se ela não aceitar por conta própria, talvez você deva encorajá-la a ir. Você quer que eu minta para ela? Quero que você a liberte da ilusão de que pode encontrar felicidade numa vida para a qual não foi criada. Isabela suspirou dramaticamente. Antônio, você pode me odiar por isso, mas estou fazendo o que é melhor para todos. E qual seria a recompensa para você? Uma segunda chance para nós dois. Uma chance de construirmos algo sólido, baseado na realidade, não em fantasias românticas. Valentina havia ouvido o suficiente. Ela se afastou silenciosamente da casa e correu em direção aos jardins, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. As palavras de Isabela ecoavam em sua mente. Uma criança que mal sabe o que quer da vida, vivendo uma fantasia, substituir a família que perdeu. Talvez ela estivesse certa. Talvez Valentina realmente fosse jovem demais para entender o que estava fazendo. Talvez Antônio estivesse apenas tentando preencher o vazio deixado por Catarina e Leonardo. Ela foi encontrada 1 hora depois por Dona Benedita, chorando no banco de pedra perto da fonte dos peixes dourados. Madonna Santa, que aconteceu, Bambina? Valentina contou sobre a conversa que havia escutado, vendo o rosto de Dona Benedita se escurecer progressivamente. «Que ela strega maledetta», murmurou a governanta em italiano. Essa bruxa manipuladora está tentando destruir sua felicidade. Mas e se ela estiver certa? Soluçou Valentina. E se eu realmente for jovem demais? E se Antônio apenas se sente culpado por mim? Dona Benedita se sentou ao lado de Valentina e a puxou para um abraço maternal. Ascolta, Bambina. Eu conheço o Sr. Antônio desde que ele nasceu. Vi ele crescer, casar, sofrer e agora vi ele renascer ao seu lado. Não é pena o que ele sente por você. É amor e vero. Como você pode ter certeza? Porque eu vi os dois juntos. Vi como ele olha para você quando pensa que ninguém está vendo. Vi como ele sorri verdadeiramente pela primeira vez em 10 anos. Dona Benedita segurou o rosto de Valentina entre suas mãos. E porque eu conheço essa Isabela. Ela não está fazendo isso por bondade. Está fazendo por interesse próprio. Mas a bolsa de estudos é uma oportunidade real, sim. Mas que foi criada com intenções maliciosas. Dona Benedita suspirou. A decisão é sua, cara Mia. Mas não deixe que as manias Porsche dessa mulher influenciem sua escolha. Naquela noite, durante o jantar, Antônio estava visivelmente perturbado. Ele mal tocou na comida
e evitou fazer contato visual com Valentina. Você vai me contar o que está errado? Perguntou ela finalmente. Antônio colocou os utensílios de lado e a encarou. Estive pensando sobre sua bolsa de estudos. E? Acho que deve aceitar. Valentina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por quê? Porque é uma oportunidade única. Porque você é inteligente e merece ter uma educação superior. Porque... Ele hesitou. Porque talvez seja melhor para nós dois. Melhor como? Valentina, você tem 19 anos. Eu tenho 42. Você deveria estar experimentando a vida, conhecendo pessoas da sua idade, descobrindo quem realmente é. Eu já sei quem sou, disse ela, a voz começando a falhar. E sei o que quero. Você acha que sabe. Mas como pode ter certeza se nunca experimentou nada além desta fazenda? As palavras eram como facadas. Então você quer que eu vá embora? Não é que eu quero, é que acho que devo. Antônio se levantou e começou a caminhar pela sala de jantar. Se você ficar aqui agora, sempre se perguntará sobre as oportunidades que perdeu. E eu sempre me perguntarei se estou impedindo você de viver sua vida. Valentina se levantou também, as lágrimas fluindo livremente. Ou talvez você esteja se perguntando se não preferiria uma mulher mais experiente. Uma mulher da sua idade que entendesse de negócios. Antônio parou de caminhar e a olhou com choque. De onde tirou essa ideia? Não importa de onde. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Se é isso que você quer, vou aceitar a bolsa. Valentina. Não, Antônio. Você já disse tudo. Ela caminhou em direção à porta. Vou para São Paulo na próxima semana. Ela subiu correndo para seu quarto, deixando Antônio sozinho na sala de jantar, percebendo tarde demais que havia cometido um erro terrível. Dona Benedita, que havia escutado toda a conversa da cozinha, balançou a cabeça tristemente. Mamma mia, murmurou para si mesma. Quella Isabella riuscirá a distruggere tutto. Na manhã seguinte, Valentina acordou determinada. Ela enviaria sua aceitação da bolsa naquele mesmo dia e começaria a se preparar para a mudança para São Paulo. Se Antônio achava que ela era jovem demais para saber o que queria, ela lhe mostraria o contrário. O que ela não sabia era que suas vidas estavam prestes a se complicar ainda mais, que secretos ainda maiores estavam para ser revelados sobre sua conexão com a família Bellacorte, e que a decisão de partir para São Paulo a levaria a descobertas que mudariam tudo o que ela acreditava saber sobre sua própria identidade. Enquanto escrevia a carta de aceitação, uma lágrima caiu sobre o papel, borrando ligeiramente sua assinatura. Era o primeiro sinal de que, apesar de sua determinação, ela não tinha certeza de que estava fazendo a escolha certa. Lá embaixo, Antônio caminhava pelos pomares com o coração partido, se perguntando se havia perdido a única chance real de felicidade que tivera em 10 anos. E em algum lugar da cidade, Isabela Torretti sorria satisfeita, convencida de que seu plano estava funcionando perfeitamente. A tempestade que se aproximava da fazenda Bela Vista ainda não havia se revelado completamente, mas as primeiras nuvens já começavam a escurecer o horizonte. 6 meses haviam se passado desde que Valentina deixara a fazenda Bela Vista para estudar na Universidade de São Paulo. A vida na capital era exatamente tudo aquilo que ela imaginava que seria, agitada, cheia de oportunidades e completamente diferente da tranquilidade rural que havia aprendido a amar. Ela dividia um pequeno apartamento próximo ao campus com 2 colegas de curso, e suas notas eram excelentes, confirmando que havia feito a escolha acadêmica certa, mas seu coração permanecia em Limeira. Todas as noites, antes de dormir, Valentina olhava para as luzes da cidade através da janela de seu quarto e se perguntava o que Antônio estaria fazendo naquele momento. Será que ele pensava nela? Será que se arrependera de tê-la incentivado a partir? As poucas conversas telefônicas que haviam tido durante aqueles meses foram educadas, mas distantes, como se ambos estivessem tentando proteger seus corações de mais sofrimento. Dona Benedita, por outro lado, ligava religiosamente toda semana, mantendo Valentina atualizada sobre a vida na fazenda. Foi durante uma dessas ligações que ela recebeu uma notícia que a deixou completamente abalada. Bambina, disse Dona Benedita,
a voz carregada de tristeza. Preciso contar uma coisa importante. O Sr. Antônio vai se casar. Valentina sentiu o mundo girar ao seu redor. Como assim? Aquela Isabela conseguiu o que queria. Eles anunciaram o noivado na semana passada. O casamento será no mês que vem, durante a tradicional festa da colheita. Mas como isso aconteceu tão rápido? Dona Benedita suspirou pesadamente. Depois que você partiu, ele ficou muito deprimido. Não comia direito, trabalhava demais, mal conversava com ninguém. A Isabela aproveitou esse momento de fragilidade. Aparecia aqui constantemente com desculpas de negócios, trazia comida italiana, cuidava dele como se fosse sua responsabilidade. E ele se apaixonou por ela? Non lo so, bambina. Acho que ele apenas desistiu de lutar pela felicidade, como se tivesse decidido que amor verdadeiro não é para ele. Valentina desligou o telefone em estado de choque. Durante meses, havia se convencido de que estava fazendo a coisa certa ao aceitar a bolsa. Havia se esforçado para construir uma nova vida, fazer novos amigos, focar nos estudos. Mas agora, sabendo que Antônio estava prestes a se casar com outra mulher, toda sua força de vontade desabou. Naquele fim de semana, em vez de estudar para as provas como havia planejado, Valentina decidiu fazer algo que vinha adiando há meses. Ela foi ao Cartório Civil de São Paulo para solicitar sua certidão de nascimento completa, com todas as informações sobre seus pais e avós. Algo na história que Dona Benedita havia contado sobre a separação dos irmãos não fazia sentido para ela, e queria entender melhor suas origens. O funcionário do cartório foi gentil, mas direto. Senhorita Cordeiro, há algumas informações em seu registro que podem ser sensíveis. Tem certeza de que quer ver o documento completo? Tenho, disse Valentina, embora seu coração estivesse disparado. O documento que recebeu mudou completamente sua percepção sobre sua própria identidade. Segundo a certidão, seu pai, Edson Cordeiro, havia nascido em 1955, filho de Giuseppe Bellacorte e Maria Santos Cordeiro. Valentina leu e releu a informação, tentando processar o que estava vendo. Giuseppe Bellacorte, o mesmo Giuseppe que era avô de Antônio. Isso significava que ela e Antônio eram primos em segundo grau, que o filho de Antônio, Leonardo, havia sido seu meio-irmão biológico, que toda a conexão que sentira com a fazenda não era apenas emocional, era hereditária. Com mãos trêmulas, ela ligou para Dona Benedita. Dona Benedita precisa me contar a verdade sobre meu pai e o Giuseppe Bellacorte. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Madonna mia, murmurou a governanta finalmente. Como descobriu? A certidão de nascimento. Meu pai é filho de Giuseppe. Por que vocês esconderam isso de mim? Dona Benedita suspirou profundamente. Porque foi o que seu pai pediu. Quando Giuseppe morreu em 1978, ele deixou testamento dividindo a fazenda entre seus dois filhos, Francesco, o pai do Antônio, e Edson, seu pai. Mas Edson recusou a herança. Por quê? Orgulho, bambina. Seu pai achava que Giuseppe havia o abandonado quando criança, entregando-o para a adoção, enquanto criava Francesco como filho legítimo. Ele não queria nada que viesse dos Bellacorte. E Dona Benedita não disse nada quando me encontrou na fazenda, porque prometi ao seu pai que guardaria segredo. Mas agora que você descobriu, a voz da governanta ficou urgente. Bambina, você precisa vir para casa. Essa informação muda tudo. Como assim? Legalmente você tem direito à metade da fazenda. E há algo mais. Algo que descobri recentemente e que só posso contar pessoalmente. Valentina marcou uma passagem de ônibus para Limeira naquela mesma noite. Durante as 4 horas de viagem, sua mente fervilhava com possibilidades. Se ela era a herdeira legítima de parte da fazenda, isso mudava completamente a dinâmica de poder entre ela e Antônio. Mas mais importante que isso, ela finalmente entendia por que sempre havia se sentido em casa na fazenda Bela Vista. Não era apenas porque havia sido bem recebida, era porque aquela terra literalmente corria em suas veias. Ela chegou à fazenda nas primeiras horas da manhã, antes do amanhecer. Dona Benedita a esperava na cozinha com café quente e abraços carinhosos.
Bambina, cara. Como senti sua falta. Eu também senti muito, muito mesmo, disse Valentina, percebendo como era bom estar de volta àquele lugar que considerava seu verdadeiro lar. O senhor Antônio não sabe que você veio. Ele saiu cedo para resolver alguns preparativos do casamento na cidade. Conte-me o que descobriu, pediu Valentina, sentando-se à mesa familiar. Dona Benedita foi até um armário antigo e retirou uma caixa de madeira que Valentina nunca havia visto antes. Depois que você partiu, resolvi organizar os papéis antigos da família. Foi quando encontrei isto. Dentro da caixa havia documentos, fotografias antigas e uma carta lacrada com o nome de Antônio escrito do lado de fora. Esta carta foi escrita pelo Giuseppe antes de morrer, explicou Dona Benedita. Ele pediu para que fosse entregue ao Antônio apenas quando ele se casasse novamente ou quando completasse 50 anos. E você nunca entregou? Não consegui. Depois da tragédia com Catarina, achei que seria cruel dar mais uma informação traumática para o Antônio. Mas agora, com esse casamento com a Isabela, Dona Benedita balançou a cabeça. Acho que ele tem direito de saber a verdade antes de cometer um erro terrível. Qual verdade? Giuseppe descobriu pouco antes de morrer que Edson tinha uma filha, uma neta que ele nunca conheceu. Dona Benedita tocou o rosto de Valentina carinhosamente. Nesta carta, ele reconhece você como herdeira legítima e pede perdão ao Antônio por ter escondido a existência da família de Edson. Valentina abriu a carta com cuidado e leu as palavras escritas em italiano misturado com português. Meu querido nipote Antônio, se você está lendo esta carta, é porque chegou o momento de conhecer toda a verdade sobre nossa família. Seu pai, Francesco, não era meu único filho. Tive outro filho, Edson, fruto de um amor da juventude com Maria Santos. Não me orgulho de ter entregado Edson para a adoção, mas na época achei que seria melhor para todos. Agora sei que cometi um erro terrível. Edson se casou e teve uma filha chamada Valentina. Ela é sua prima e tem tanto direito a esta terra quanto você. Se algum dia ela aparecer em sua vida, trate-a como família que ela é. E perdoe este vecchio por ter guardado segredos por tanto tempo. As lágrimas corriam pelo rosto de Valentina enquanto lia. Antônio nunca viu esta carta. Nunca. Mas acho que chegou a hora. Elas foram interrompidas pelo som do carro de Antônio se aproximando. Dona Benedita rapidamente guardou a caixa e a carta, sussurrando para Valentina. Vá para o quarto azul. Deixe-me conversar com ele primeiro. Valentina subiu rapidamente, mas não conseguiu resistir à tentação de escutar a conversa. Buongiorno, signore. Como foi na cidade? Cansativo, respondeu Antônio, a voz soando exausta. Isabela está organizando tudo como se fosse um evento empresarial. Mais de 500 convidados, banda italiana importada, decoração que custa mais que a renda anual de algumas famílias. E é isso que você quer? Houve uma pausa longa. É o que precisa ser feito, Benedita. Isabela está certa sobre muitas coisas. Preciso parar de viver no passado. Que passado, signore? Você sabe muito bem de que passado estou falando. Valentina se foi, como deveria ter ido desde o início. Foi a coisa certa a fazer. E se ela voltasse, se aparecesse aqui agora? Ela não vai voltar. E mesmo que voltasse... Antônio suspirou. Seria tarde demais. Já fiz minha escolha. Valentina sentiu o coração se despedaçar. Mesmo sabendo toda a verdade sobre sua conexão familiar, mesmo sendo herdeira legítima da fazenda, Antônio havia escolhido Isabela. Talvez a diferença de idade realmente fosse um obstáculo intransponível. Talvez ela realmente fosse jovem demais para entender o que significava amar alguém. Ela passou o resto do dia escondida no quarto azul, tentando decidir o que fazer. Deveria confrontar Antônio com a verdade sobre seu parentesco? Deveria lutar por ele, mesmo sabendo que ele havia escolhido outra mulher? Ou deveria simplesmente voltar para São Paulo e tentar esquecer tudo aquilo? Foi ao entardecer que Dona Benedita subiu para buscá-la. Bambina, precisa descer. A Isabela chegou para o jantar. Não posso encontrar com ela assim. Pode, sim, e deve. É hora de enfrentar a situação. Valentina desceu as escadas com o coração na garganta. Na sala de estar, encontrou Antônio e Isabela sentados no sofá.
ela exibindo um anel de diamante extravagante e falando animadamente sobre os preparativos do casamento. "Valentina!" exclamou Antônio, levantando-se imediatamente. "O que? Como?" "Quando chegou?" "Esta manhã", disse ela, mantendo a voz controlada. "Vim buscar algumas coisas que esqueci." Isabela a observava com olhos calculistas. "Que pecado que veio justamente agora", disse ela com falsa simpatia. "Deve ser difícil ver Antônio feliz com outra pessoa." "Na verdade", disse Valentina, encontrando uma coragem que não sabia que possuía, "vim buscar algo muito específico." "Dona Benedita, pode trazer a caixa?" A governanta apareceu com a caixa de madeira e a entregou para Valentina. "Antônio, há algo que você precisa saber sobre quem eu realmente sou." "Valentina, do que está falando?" "Estou falando sobre o fato de que somos família. Estou falando sobre esta carta que seu avô Giuseppe deixou para você." Ela tirou a carta do envelope e a entregou para ele. "Estou falando sobre o fato de que meu pai, Edson Cordeiro, é filho de Giuseppe Bellacorte." Antônio pegou a carta com mãos trêmulas e começou a ler. Conforme avançava na leitura, sua expressão mudava de confusão para choque e, finalmente, para algo que parecia alívio. "Meu Deus", murmurou ele. "Giuseppe teve outro filho. Leonardo era seu irmão." "Meio-irmão", confirmou Valentina. "E você e eu somos primos. Esta terra é minha herança tanto quanto sua." Isabela, que havia escutado tudo em silêncio crescente, explodiu. "Que isto é ridículo. Mesmo que seja verdade, isso não muda nada. Antônio vai se casar comigo na próxima semana." "Isso só mudará se ele quiser que mude", disse Valentina, olhando diretamente para Antônio. "Não vim aqui para forçar nada. Vim aqui para que você soubesse a verdade, antes de tomar decisões definitivas." Antônio olhou da carta para Valentina, depois para Isabela e de volta para Valentina. "Você voltou", disse ele simplesmente. "Eu nunca deveria ter partido. Eu nunca deveria ter deixado você partir." "Basta", gritou Isabela, levantando-se bruscamente. "Antônio, você não pode estar pensando seriamente em cancelar nosso casamento por causa de uma ragazina." "Isabela", disse Antônio lentamente, "acho que todos cometemos erros nestes últimos meses." "Che errori." "Que erros?" A máscara de compostura de Isabela estava definitivamente caindo. "Eu ofereci a você partnership, expandir seus negócios, uma vida sofisticada. O que ela pode oferecer além de juventude e inexperiência? Ela pode oferecer amor verdadeiro", disse Antônio simplesmente. "Algo que nunca tivemos, você e eu." Isabela olhou de um para o outro, percebendo finalmente que havia perdido completamente o controle da situação. "Você vai se arrepender", disse ela, pegando sua bolsa. "Quando descobrir que amor não paga as contas, quando perceber que ela é Giovanni demais para entender suas necessidades, você vai se arrepender." "Talvez", disse Antônio, "mas prefiro me arrepender por ter seguido meu coração do que por ter o traído." Isabela saiu sem se despedir e eles puderam ouvir o Mercedes partindo em alta velocidade pela Alameda. Valentina e Antônio ficaram sozinhos na sala, o peso das revelações e das emoções pairando entre eles. "Você realmente voltou", disse ele se aproximando dela. "Voltei. E se você me quiser, nunca mais vou embora." "Se eu te quiser?" Antônio riu, mas havia lágrimas em seus olhos. "Valentina, estes foram os 6 meses mais miseráveis da minha vida. Cada dia sem você foi uma tortura. Então por que não lutou por mim? Por que me deixou partir? Porque achei que estava sendo egoísta ao tentar prendê-la aqui. Porque achei que você merecia mais do que um homem assombrado pelos fantasmas do passado. E agora? Agora sei que você não é apenas a mulher que amo", disse ele, tomando suas mãos. "Você é família, é casa, é tudo que sempre esteve faltando na minha vida." Ele a beijou então, um beijo que carregava todo o amor, toda a saudade, toda a paixão que haviam tentado negar durante aqueles meses de separação. Quando se separaram, Dona Benedita apareceu na porta da sala com um sorriso radiante no rosto. "Finalmente", exclamou ela, "agora posso começar a organizar um casamento de verdade. Um casamento entre duas pessoas que se amam davvero." E assim, sob as estrelas do interior paulista, na fazenda que agora oficialmente pertencia a ambos, Valentina e Antônio
começaram a planejar não apenas seu futuro juntos, mas também o resgate das tradições familiares, que haviam sido interrompidas por anos de segredos e mal-entendidos. A verdade havia finalmente vindo à tona, e com ela, a possibilidade de uma felicidade que nenhum dos dois havia ousado sonhar. 3 meses depois da revelação que mudara tudo, a Fazenda Bela Vista se preparava para sua primeira festa da colheita em anos. Antônio havia decidido retomar a tradição familiar que seu avô Giuseppe iniciara nos anos 1920 e que havia sido interrompida após a tragédia com Catarina e Leonardo. Agora, com Valentina ao seu lado e toda a verdade sobre sua família finalmente revelada, parecia ser o momento perfeito para celebrar não apenas a colheita, mas também o renascimento de uma família. Valentina havia trancado temporariamente sua matrícula na universidade para ajudar Antônio a organizar o evento. Eles haviam decidido que ela retomaria os estudos no semestre seguinte, fazendo um curso à distância que lhe permitiria permanecer na fazenda. A descoberta de sua herança também havia mudado completamente a dinâmica de sua relação. Agora, ela era verdadeiramente sua parceira, não apenas no amor, mas também nos negócios. "Bambina, onde você quer que eu pendure estas bandeirinhas?" perguntou Dona Benedita, carregando uma caixa cheia de decorações coloridas. "Vamos espalhar por todo o pomar principal", respondeu Valentina, consultando a lista que havia preparado. "Quero que a festa tenha cara de Brasil, mas com o toque italiano que sempre fez parte desta terra." A preparação havia começado uma semana antes. Funcionários e suas famílias trabalhavam juntos decorando a propriedade com bandeirinhas coloridas, lanternas de papel e flores colhidas nos jardins da fazenda. O aroma de comida típica já começava a se espalhar pela cozinha, onde Dona Benedita comandava um exército de mulheres preparando pratos tradicionais italianos e brasileiros. "Olhe só isso", disse Antônio, se aproximando de Valentina e a envolvendo por trás com os braços. "Em 10 anos, nunca imaginei que a fazenda poderia ter esta energia novamente. É porque agora temos motivos para celebrar de verdade", disse ela, inclinando-se contra o peito dele. "Sabe porque finalmente estamos vivendo como família, não como estranhos carregando segredos." Nos últimos meses, eles haviam reconstruído não apenas sua relação amorosa, mas também os laços familiares que os uniam. Valentina havia oficializado sua parte na herança da fazenda, tornando-se sócia igualitária nos negócios. Mais importante ainda, eles haviam começado a processar juntos a perda de Leonardo, agora entendendo que a criança havia sido meio-irmão de Valentina. "Às vezes ainda não consigo acreditar que Leonardo era seu irmão", disse Antônio, a voz carregada de emoção. "Isso explica tanta coisa. Por que me senti tão conectado a você desde o primeiro momento? Por que ele sempre dizia que queria uma irmãzinha?" "Talvez ele soubesse de alguma forma", murmurou Valentina. "As crianças às vezes percebem coisas que nós adultos não conseguimos ver." Na tarde da festa, a Fazenda Bela Vista se transformou num cenário mágico. Mais de 300 pessoas chegaram para celebrar, incluindo funcionários atuais e antigos, famílias da região, autoridades locais e até alguns amigos de São Paulo, que Valentina havia feito durante seus meses na universidade. O pomar principal havia sido decorado com mesas de madeira rústica, cobertas por toalhas xadrez vermelhas e brancas. Lanternas coloridas pendiam das árvores carregadas de laranjas maduras, criando um ambiente festivo e acolhedor. Um pequeno palco havia sido montado para a banda de música caipira, que tocaria durante toda a noite. "Mamma mia, que festa lindíssima!" exclamou Dona Benedita, admirando o resultado de seus dias de preparação. O nono Giuseppe ficaria muito orgulhoso. As famílias começaram a chegar no final da tarde, trazendo pratos tradicionais para compartilhar. Logo o ar se encheu com o aroma de pamonha, curau, quentão, polenta, risoto de camarão e dezenas de outras especialidades que misturavam as tradições brasileira e italiana. Valentina usava um vestido de festa em tons de azul e branco que Dona Benedita havia costurado especialmente para a ocasião, inspirado nos trajes tradicionais da região da Toscana, mas com tecidos e cores tipicamente brasileiros. Antônio estava elegante em uma camisa de linho branca e calça social escura, mais informal que seu habitual estilo empresarial.
Senhor e senhora, anunciou o capataz principal da fazenda, João Carlos, que trabalhava ali há 20 anos. É uma alegria ver a família Bellacorte celebrando novamente. Os primeiros convidados a chegarem foram os pais de Valentina, Edson e Irene Cordeiro. O reencontro entre Edson e Dona Benedita havia sido emocionante 3 semanas antes, quando finalmente puderam resolver as mágoas antigas e se reconciliar como irmãos, que sempre deveriam ter sido. Minha irmãzinha, disse Edson, abraçando Dona Benedita com lágrimas nos olhos. Perdi tanto tempo sendo orgulhoso demais para aceitar que você havia encontrado seu lugar no mundo. E eu perdi muito tempo não lutando mais para manter nossa família unida, respondeu ela. Mas graças à nossa Valentina, finalmente estamos onde sempre deveríamos estar. Irene, por sua vez, se apaixonara imediatamente pela fazenda e por Antônio. Agora entendo por que nossa filha se sentiu tão em casa aqui, disse ela, observando os jardins iluminados. Este lugar tem algo mágico. Conforme a noite avançava, a festa ganhava vida própria. As crianças corriam pelos pomares brincando de pega-pega entre as árvores, enquanto os adultos dançavam ao som da sanfona e da viola caipira. Havia uma mesa especial dedicada exclusivamente aos doces: cocada, brigadeiro, paçoca e canole siciliano, que Dona Benedita havia aprendido a fazer com a mãe de Antônio décadas antes. Foi durante uma pausa na música que Antônio pediu a atenção de todos. Amigos, família, vizinhos, disse ele, subindo no pequeno palco. Esta festa marca mais que o fim de uma colheita. Marca o renascimento de tradições que quase se perderam e a união de uma família que o destino separou por anos. Ele estendeu a mão para Valentina, que subiu ao palco ao seu lado. Muitos de vocês conhecem a história de como nos conhecemos, como o que parecia ser uma tragédia se transformou na maior bênção de nossas vidas. Hoje descobrimos que não foi coincidência. Foi o destino finalmente colocando as coisas em seus devidos lugares. Valentina não é apenas a mulher que amo, continuou Antônio. Ela é família, é herdeira desta terra e, a partir de hoje, será oficialmente minha esposa. Um murmúrio de surpresa e alegria percorreu a multidão. Padre Sebastião, que havia batizado Valentina anos antes, se aproximou do palco sorrindo. Vocês vão se casar agora? Perguntou uma das crianças presentes. Agora mesmo, confirmou Valentina, os olhos brilhando de felicidade. Aqui na nossa terra, cercados por nossa família verdadeira. A multidão se moveu em procissão alegre em direção à pequena capela no topo da colina, onde Giuseppe e sua esposa Maria Benedita haviam sido enterrados décadas antes. A capelinha havia sido decorada com flores silvestres e velas que criavam uma atmosfera íntima e sagrada. Valentina não usava vestido de noiva tradicional. O vestido azul e branco que Dona Benedita havia costurado era perfeito para uma cerimônia que celebrava tanto o amor quanto as tradições familiares. Antônio havia trocado a camisa de linho por um blazer simples que pertencera a seu pai. Dearly beloved, começou o padre Sebastião, mas se corrigiu rapidamente ao lembrar onde estava. Queridos irmãos, estamos aqui hoje para celebrar a união de 2 corações que o destino separou e depois reuniu de forma miraculosa. A cerimônia foi simples, mas profundamente emocionante. Não havia flores importadas ou decorações extravagantes, como Isabela havia planejado. Em vez disso, havia amor genuíno, família reunida e a bênção de uma comunidade que havia acompanhado tanto as tristezas quanto as alegrias dos noivos. Antônio Bellacorte, disse Padre Sebastião, aceita Valentina Cordeiro como sua esposa, para amá-la e respeitá-la em todos os momentos da vida? Aceito, respondeu Antônio, a voz clara e firme. E prometo honrar não apenas nosso amor, mas também nossa família e esta terra que nos uniu. Valentina Cordeiro aceita Antônio Bellacorte como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo em todos os momentos da vida? Aceito, disse Valentina, as lágrimas de felicidade rolando livremente por seu rosto. E prometo construir com ele uma família baseada no amor verdadeiro, na honestidade e no respeito às tradições que nossos avós nos deixaram. Quando se beijaram para selar a união, a multidão explodiu em aplausos e vivas. Fogos de artifício
iluminaram o céu noturno, refletindo nas vidraças antigas da capela e criando um espetáculo de luzes que podia ser visto por quilômetros. A festa continuou até as primeiras horas da manhã. Houve mais música, mais dança e mais comida do que qualquer pessoa podia consumir. As crianças adormeceram nos colos dos pais e os mais idosos compartilharam histórias sobre os tempos quando Giuseppe ainda era vivo e organizava festas similares. Nunca viu Antônio tão feliz, comentou João Carlos com Dona Benedita. É como se ele tivesse renascido. Ambos renasceram, respondeu a governanta, observando os recém-casados que dançavam lentamente no centro do pomar, alheios a tudo ao seu redor. Às vezes, Dio precisa nos quebrar um pouco para que possamos crescer mais fortes. Quando os últimos convidados finalmente partiram, Valentina e Antônio caminharam de mãos dadas pela propriedade que agora pertencia oficialmente a ambos. A lua cheia iluminava os pomares, e o perfume das flores noturnas preenchia o ar morno da noite. Não consigo acreditar que somos casados, disse Valentina, ainda admirando a aliança simples de ouro que Antônio havia colocado em seu dedo. Não consigo acreditar que quase deixei você escapar, respondeu ele, parando perto da fonte onde haviam conversado tantas vezes durante aqueles meses intensos. Se Isabela não tivesse forçado a situação com aquela bolsa de estudos, talvez fosse necessário que nos separássemos por um tempo, refletiu Valentina, para que eu pudesse ter certeza de que este lugar é realmente onde pertenço, para que você pudesse ter certeza de que me ama por quem sou, não por quem você gostaria que eu fosse. Eles se sentaram na beira da fonte, observando os peixes dourados que nadavam tranquilamente entre as pedras. O som suave da água criava uma melodia relaxante, que combinava perfeitamente com o silêncio pacífico da fazenda. O que você acha que nossos filhos vão pensar sobre tudo isso um dia? Perguntou Antônio. Acho que vão crescer, sabendo que o amor verdadeiro vale a pena lutar, mesmo quando o caminho é difícil, respondeu Valentina. E que família não é apenas sangue, é escolha, comprometimento e perdão. E que esta terra tem histórias para contar, acrescentou Antônio. Histórias de pessoas que vieram de longe em busca de uma vida melhor, que plantaram raízes em solo estrangeiro, que construíram algo duradouro com muito trabalho e amor. Eles ficaram ali até o amanhecer, planejando o futuro e celebrando o presente. Não sabiam ainda que Valentina já carregava em seu ventre o primeiro fruto de sua união, uma filha que nasceria 9 meses depois e levaria o nome de Maria Benedita, em homenagem às mulheres fortes que haviam cuidado da família Bellacorte por gerações. Não sabiam que a fazenda prosperaria ainda mais nos anos seguintes, tornando-se um modelo de agricultura sustentável e responsabilidade social. Não sabiam que sua história de amor se tornaria lenda na região, inspirando outras pessoas a acreditarem que o verdadeiro amor pode superar qualquer obstáculo. Mas, naquele momento, observando o sol nascer sobre os pomares que eram sua herança e seu futuro, eles sabiam tudo o que realmente importava, que haviam encontrado um ao outro, que haviam encontrado sua família e que haviam encontrado o lugar onde seus corações verdadeiramente pertenciam. A fazenda despertava para mais um dia, com os pássaros cantando nas árvores carregadas de frutos, com o aroma do café recém-coado vindo da cozinha onde Dona Benedita já começava os preparativos do café da manhã e com a promessa de muitos anos de felicidade pela frente. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Valentina e Antônio tenha tocado seus corações, tanto quanto tocou o nosso durante essa jornada emocionante. Às vezes a vida nos coloca situações que parecem impossíveis de superar, mas quando temos coragem para seguir nosso coração e lutar pelo amor verdadeiro, descobrimos que o destino sempre encontra um jeito de colocar as pessoas certas em nossas vidas no momento exato. Se esta história trouxe alguma reflexão para seu dia, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias que alimentam a alma. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas narrativas diárias, cada uma pensada especialmente para emocionar e inspirar você. E conte para nós nos comentários qual foi o momento desta história que mais mexeu com seus sentimentos. Adoramos saber como nossas histórias chegam até vocês. Até a próxima aventura do coração.